Hoje eu vou falar de um assunto que, na verdade, o livro falou lá atrás. Então, se eu fosse seguir a ordem do livro rigorosamente, esse assunto teria caído na primeira prova. Mas eu preferi deixar para falar disso depois, porque esse assunto tem mais a ver com o capítulo 21, que a gente vai começar daqui a pouco. Assim que eu falar disso, a gente entra no capítulo 21, que é mudança de sistema de coordenadas. Certo? E esse assunto aqui do capítulo 8 é mudança de base. Para você mudar um sistema de coordenadas, você tem que mudar a base desse sistema. Certo? Quer dizer, a mudança de sistema de coordenadas envolve também uma mudança de base. Bom, o que é que a gente sabe sobre uma base? Para que serve uma base? Qual é a importância de uma base? Uma base permite identificar vetores no espaço como triplas ordenadas de números reais. No seguinte sentido, se você tem uma base E com vetores E1, E2, E3, então cada vetor U no espaço vai corresponder a uma única tripla ordenada de números reais, A1, A2, A3, tais que esse vetor U pode ser escrito com combinação linear dos vetores da base E, usando exatamente esses coeficientes aqui, A1, A2, A3. Então, dessa forma, eu posso olhar para um vetor como sendo simplesmente uma tripla ordenada de números reais. Isso a gente tem feito nas últimas aulas, né? Inclusive fazendo operações com vetores por meio das suas coordenadas, porque essa correspondência entre vetor e coordenadas é bem comportada com relação às operações envolvendo vetores e tal. Então isso a gente está acostumado a fazer. Agora é importante entender que por trás dessas contas que a gente faz com as coordenadas dos vetores, existe uma correspondência bionívoca que garante que um vetor não vai ter duas listas de coordenadas. Um vetor vai ter uma só lista de coordenadas associada a ele. E para cada lista de coordenadas, eu também tenho um único vetor. A correspondência é bionívoca. Para cada vetor, uma lista de coordenadas. Para cada lista de coordenadas, um vetor. Agora, essa correspondência depende da base. Quer dizer, se você muda a base, você continua tendo uma correspondência dessa forma, bionívoca, entre vetores e listas ordenadas de números reais. Agora, você vai ter uma outra correspondência se você mudar a base. E, em muitas situações, a mudança de base permite simplificar as coordenadas dos vetores que você está querendo representar. Apesar de que qualquer base serve para você poder identificar os vetores no espaço com listas ordenadas de números reais, algumas bases podem ser mais convenientes para determinados propósitos, para representar determinados conjuntos de vetores ou até de pontos, do que outras bases. E isso justifica toda a teoria que a gente vai estudar hoje aqui, que é a mudança de base. Aí eu estou dando um exemplo mais concreto, para você entender melhor para que serve mudar a base, né? Essa figura aqui mostra uma curva em preto aqui. Essa curva em preto é uma parábola, tá? Eu estou chamando essa curva de curva C. Essa curva aqui, tá? E eu tenho aqui basicamente dois sistemas de coordenadas. Um sistema de coordenadas com base E1, E2, E3. Aí vocês estão vendo aí os vetores E1 e E2, só que o vetor E3 não aparece porque ele não está no plano do desenho. Quer dizer, ele não é paralelo ao plano do desenho. Imagine que ele esteja apontando para você assim, certo? Está perpendicular ao plano do desenho. Por isso que o vetor E3 não aparece aí. Mas enfim, eu tenho uma base E1, E2, E3, que eu estou chamando de base E.
E essa base, junto com um ponto O, define um sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas permite associar listas ordenadas de números reais a pontos, e pontos também a listas ordenadas de números reais, de maneira bionívoca e tal, como a gente tem estudado desde o capítulo 13. Bom, então a questão aqui é: qual é o efeito que mudar a base do sistema de coordenadas causa sobre a descrição do conjunto de pontos que constituem essa curva C? Eu vou mostrar aqui uma maneira de descrever os pontos dessa curva C. Se eu quisesse utilizar como base do sistema de coordenadas, essa base é com os vetores E1, E2 e E3. A gente pode pensar na curva C como sendo um conjunto de pontos, todos da forma O mais um vetor. Por exemplo, temos aqui esse ponto verdinho, que eu posso chamar de P, certo? Como é que tem que ser o vetor OP aqui, né? Se eu fixei um ponto P aqui, sabendo que o vetor U vai de O a P, o vetor U tem que ser igual ao vetor OP, né? Então, uma condição necessária e suficiente para que o ponto P pertença à curva C é que aí vai ter aqui uma condição envolvendo as coordenadas do vetor OP, tá? Condição que descreve a curva C. Então, vamos dar nomes aqui às coordenadas desse vetor OP, que é o vetor U, né? Eu vou chamar de x a primeira coordenada, y a segunda coordenada, e a terceira coordenada vai ser 0, porque, como eu disse, o vetor E3 não vai ser necessário para gerar o vetor U. O vetor E3 não está no mesmo plano. Se você tem um vetor E3 fora desse plano aqui, onde está o vetor U ele vai ser gerado apenas por E1 e E2. Então a terceira coordenada aqui, com relação à base E, é 0. Tá? Aí veja, esse conjunto ele vai ter uma condição aqui para que um ponto pertença a ele, né? Quer dizer, aqui nesse retângulo onde eu separei o espaço para colocar uma condição que descreve a curva C, se você quiser realmente usar a base E para descrever essa curva, a condição vai ser essa equação aqui, ó. Vai ser 16x² menos 24xy mais 9y² menos 15x menos 20y igual a 0. Né? Aí você vai perguntar, de onde saiu essa equação? Eu estou pensando num caso concreto mesmo, de um exemplo de uma curva que se parece exatamente com essa preta que eu estou mostrando para você, e eu verifiquei que a equação seria esta aí, tá? Para essa curva preta e para essa base, a equação que definiria os pontos da curva preta em termos dessa base seria essa aqui, tá? Aí, beleza, poderíamos nos contentar com essa equação. Poderíamos dizer, ok, se eu tenho a equação, então eu sei dizer quais pontos pertencem à curva e quais pontos não pertencem. Ou seja, eu já conheço tudo sobre a curva. Eu quero saber se um ponto, digamos, 3 menos 5, 0, pertence a essa curva, é só jogar na equação aqui, para ver se a equação é satisfeita ou não. Se a equação for verdadeira, então o ponto pertence à curva. Se não for verdadeira, então o ponto não pertence à curva. Você poderia ficar satisfeito, porque com a equação você conhece a curva, sabe exatamente quais pontos estão na curva e quais pontos não estão na curva. Só que, veja o que acontece quando eu mudo a base. Esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, ó, o ponto P é um ponto que determina, junto com um ponto O, um vetor U com coordenadas x, y, 0 com relação à base E. Isso que eu falei com relação à base E, eu poderia ter dito com relação à base F também. Então vamos mudar aqui a perspectiva. Vamos fazer de conta que agora eu quero representar os pontos aqui não com relação à base E, mas com relação à base F. Então vou tirar essa condição daqui, certo? Vou colocar outra condição, que seria o quê? A condição correspondente às coordenadas agora, que eu ainda vou chamar de x e y, mas que são coordenadas com relação à base F. Que é essa base F mostrada aqui, ó, com os vetores F1, F2
e um terceiro vetor F3 que não aparece no desenho, novamente porque esse vetor não está no plano do desenho. Tá? Então, como é que ficaria aqui a condição que descreve a curva C se eu quisesse utilizar a base F? Com relação à base F, a curva C seria formada pelos pontos da forma ponto O mais vetor de coordenadas x e y e 0 com relação à base F, tais que y igual a x ao quadrado. Tá? Apenas pela mudança de base que eu fiz aí, a curva passa a ser descrita por uma equação muito mais simples, que é essa aqui, ó, y igual a x ao quadrado. Então, veja a simplificação que eu fiz. Ao invés dessa equação complicada, 16x ao quadrado menos 24xy mais 9y ao quadrado menos 15x menos 20y igual a 0, eu fiquei com a condição y igual a x ao quadrado. Apenas pela mudança de base. Isso vai ser muito importante até o final da disciplina. Aqui eu não fiz, eu não expliquei a mudança de base, né? Eu só estou mostrando como é que fica da forma complicada e como é que fica da forma simples. Mas eu não expliquei o que é que pode ser feito para transformar da forma complicada para a forma simples. Eu só estou mostrando a motivação para estudar o assunto. A gente vai aprender a fazer essa mudança de base passo a passo para simplificar equações, certo? Isso vai nos permitir identificar cônicas, que são elipse, parábola, hipérbole. A partir de equações complicadas dessas curvas, nós vamos mudar a base do sistema de coordenadas e com isso simplificar a equação, permitindo a identificação da cônica. E para a quádrica a mesma coisa. A gente está em busca aqui de um método eficiente para mudar a base e para saber como é que ficam as coordenadas dos vetores que você quer representar, dos vetores que você quer descrever, usando essa nova base que você quer adotar. Tá? Então, suponha que nós temos um conjunto de vetores S que está representado em termos de uma base E, formada pelos vetores E1, E2 e E3. No sentido que nós sabemos decidir se um dado vetor U pertence ou não a esse conjunto S, fazendo apenas algum cálculo com as coordenadas de U com relação à base E. Por exemplo, nessa ilustração aqui, o cálculo para saber se o vetor U pertence ou não ao conjunto de vetores que, posicionados com origem no ponto O, terminam num ponto que pertence à curva C, é essa equação aqui, se eu quiser usar a base E, ou essa outra, se eu quiser usar a base F. Então, cada uma dessas equações dá um método para saber se um ponto pertence ao conjunto C, ou se, equivalentemente, um vetor pertence também ao conjunto de vetores associados a esses pontos que eu estou representando aí, nessa curva C. Então, nós temos um conjunto de vetores que está representado em termos de uma base, no sentido que nós sabemos dizer se um vetor pertence ou não a esse conjunto apenas olhando para as coordenadas desse vetor com relação à base E, e talvez fazendo algum cálculo com essas coordenadas. Agora, existe uma outra base F que permite uma representação mais simples para esse conjunto S. Nossa tarefa é entender como é que as coordenadas desses vetores mudam no momento em que mudamos a base. Da base E para a base F. Como é que mudam as coordenadas dos vetores nesse conjunto S. Então, queremos desenvolver aqui um método para transformar as coordenadas de um dado vetor com relação à base antiga, que é a base E, nas coordenadas desse mesmo vetor com relação à base nova, que é a base F. Essa é a nossa tarefa aqui. Então, vamos começar supondo que nós sabemos relacionar os vetores da base nova com os vetores da base antiga. Relacionar como? Vetores se relacionam aqui, principalmente do ponto de vista algébrico, por combinações lineares, né? Então, quando eu digo relacionar vetores da base nova com vetores da base antiga, é colocar os vetores da base nova escritos como combinação linear dos vetores da base antiga.
Se você não souber fazer isso, você não sabe relacionar essas duas bases e, consequentemente, você não vai conseguir desenvolver um método para transformar as coordenadas. Então, a gente vai começar supondo aqui que você sabe relacionar essas duas bases. Se não sabe, então está tudo perdido. Então, vamos supor que você sabe relacionar as duas bases, no sentido que você conhece as coordenadas de cada um dos vetores da base nova com relação à base antiga. Tá? Base nova aqui é a base F, base antiga é a base E. Então, estou colocando os vetores da base nova na forma de combinação linear dos vetores da base antiga. E vamos supor, claro, que a gente conhece esses coeficientes aqui. A maneira de escrever esses coeficientes é importante. Pode não parecer neste momento, mas a forma como o livro colocou esses números A11, A21, A31 aí, já foi pensando no que vai aparecer depois, porque o normal seria a gente escrever números indexados da forma A e J da seguinte maneira: A11, A12, A13, é assim que a gente está acostumado a escrever entradas de uma matriz. A21, A22, A23, etc. Qual é a diferença entre os números da forma como estão aparecendo aqui na equação 8.1 e da forma como eu estou escrevendo aqui em cima? Nessa primeira linha daqui do sistema de equações de 8.1, você percebe que o segundo índice está fixo. O segundo índice é sempre 1. Aqui, ó, 1, 1, 1. Mas o primeiro índice varia, 1, 2, 3, né? Ao contrário daqui. Aqui o que acontece é que o primeiro índice é que está fixo em 1 e o segundo índice varia. Tá? Depois você vai entender melhor por que o livro escreveu assim e não assim. Então, por enquanto, o que eu estou supondo aqui é que a gente tem duas bases, base E e base F, e que a gente sabe escrever cada um dos vetores da base F como combinação linear dos vetores da base E. Aí, o que é que eu quero fazer? Quando a gente fala em mudar a base, a gente está preocupado, na verdade, com as coordenadas. A gente muda a base, mas a gente quer saber como é que as coordenadas mudam a partir dessa mudança de base. Então, todo o problema de que trata esse capítulo 8 é basicamente o seguinte: se eu tenho um vetor U, que inicialmente foi dado por suas coordenadas com relação à base E, como é que seriam as coordenadas desse mesmo vetor U com relação à base F? Esse é o problema fundamental desse capítulo. Se eu tenho as coordenadas de um vetor U com relação à base E, como é que eu poderia calcular as coordenadas desse mesmo vetor U com relação a uma base F? Certo? Então, vamos dar nomes a essas coordenadas aqui. Eu vou chamar de x1, x2 e x3 as coordenadas de U com relação à base E, com relação à base antiga. E eu vou chamar de y1, y2 e y3 as coordenadas desse mesmo vetor U com relação à base nova, que é a base F. Tá? Nossa tarefa aqui é calcular y1, y2 e y3 em função de x1, x2, x3. Usando o quê? Usando o que a gente sabe sobre essas duas bases, que é basicamente esse sistema de equações aqui, 8.1, tá? Então, se você olhar direitinho para essas equações que estão aparecendo aí, você já vai ter uma ideia de como começar a fazer as contas. Porque, veja que, por exemplo, na equação 8.3, vetor U está dado como combinação linear dos vetores F1, F2 e F3. Sendo que os vetores F1, F2 e F3, aqui na equação 8.1, aparecem dados como combinações lineares dos vetores E1, E2 e E3. O que é que você quer encontrar? Você quer encontrar y1, y2, y3 em função de x1, x2, x3? Sim. Então você
pode encontrar uma representação de U como combinação linear dos vetores E1, E2 e E3, usando essas equações do sistema 8.1 substituídas na equação 8.3, para poder comparar depois com a equação 8.2 e assim chegar em equações que relacionam x1, x2, x3 com y1, y2, y3. Da seguinte maneira, vamos fazer essa substituição que eu falei. Ó. Pegue essa expressão que dá o vetor F1 e coloque aqui. Ó. Pegue essa outra e coloque aqui. E pegue a terceira e coloque aqui. Certo? Aí você faz as contas, substituindo essas expressões aqui, faz as contas para deixar tudo em termos de E1, E2 e E3, da forma como eu vou mostrar aqui. Ó. Substituir, ó. Onde tinha F1, coloquei aqui a expressão correspondente em termos de E1, E2 e E3. Onde tinha F2, novamente coloquei aqui a expressão correspondente em termos de E1, E2 e E3. Onde tinha F3, mesma coisa, coloquei aqui a expressão correspondente em termos de E1, E2 e E3. Aí agora eu faço as contas aqui, reorganizando os termos, para que os vetores E1, E2 e E3 fiquem em evidência, como estão aparecendo agora, né? Quer dizer, você tem uma expressão aqui, dependendo de y1, y2 e y3, multiplicando E1, mais outra expressão também dependendo de y1, y2 e y3, multiplicando E2, etc. Pronto. Aí, veja, para que vai servir essa expressão daqui? Ó? Vai servir para eu comparar agora com essa. Certo? Porque ambas resultam no mesmo vetor. O vetor U pode ser escrito como x1 é 1, mais x2 é 2, mais x3 é 3, e esse mesmo vetor U pode ser escrito também dessa forma. As duas expressões são combinações lineares dos mesmos vetores. Ó. Aqui eu tenho E1, E2 e E3. E aqui eu também tenho E1, E2, E3. Então nós temos para o mesmo vetor U duas combinações lineares dos vetores E1, E2, E3 que resultam nesse vetor U. Isso é possível? Se eu tenho uma base E e eu pego um vetor U, escrevo esse vetor U como combinação linear dos vetores da base E de duas formas diferentes. Isso é possível? Essas duas formas diferentes de escrever são essencialmente a mesma, sempre. Você pode até escrever os coeficientes de uma maneira diferente, mas, no fundo, os coeficientes são os mesmos. Você pode, por exemplo, ao invés de 3, escrever raiz de 9, mas raiz de 9 é igual a 3, tá? Então, se você pega um vetor e representa como combinação linear esse vetor em termos de uma base E, os coeficientes nessa combinação linear são únicos. Então, daí eu vou poder igualar ó, esse x1 daqui com essa expressão. Ó. Essa expressão é igual a x1. x2 vai ser igualado a essa outra expressão aqui. Ó. Essa expressão tem que ser x2, por causa da unicidade dos coeficientes. x3 tem que ser igual a essa outra expressão aqui. Tá? Então, eu chego nesse sistema de equações. x1, x2, x3 estão colocados agora em função de y1, y2 e y3, por meio de combinações lineares que envolvem os números A e J que eu conheço, certo? Eu estou supondo que eu conheço esses números A11, A12, A13, etc. Então, qual era a minha tarefa inicial? Minha tarefa era encontrar y1, y2 e y3 em função de x1, x2 e x3, né? Se eu resolver esse sistema aqui, eu consigo fazer isso.
Aí veja, aquela pergunta que eu fiz sobre a posição dos números A11, A12, etc., na forma como ele tinha escrito aqui inicialmente esses números, na equação 8.1, essa posição dos índices não parece muito natural. Só que quando chega aqui nesse sistema de equações, agora sim os índices estão posicionados da maneira usual. Quer dizer, por isso que o livro, no início, escreveu daquela forma meio estranha, como se as linhas estivessem fazendo o papel das colunas e vice-versa. Mas ele escreveu dessa forma porque ele sabia que depois dessas contas, os números iam trocar de posição e iam ficar dessa forma aqui. Então, esse sistema 8.4, ele pode ser escrito na forma de uma equação matricial, da seguinte maneira. Você tem aqui uma matriz coluna, x1, x2, x3, igualada a um produto de uma matriz quadrada, 3×3, com outra matriz coluna, y1, y2, y3. Por que é que esse sistema 8.4 equivale a essa equação matricial? Para entender isso, basta fazer as contas indicadas aqui nessa equação matricial. Como é que fica esse produto de matrizes aqui, ó? Fazendo as contas, calculando mesmo esse produto, ó. Tem que lembrar como é que faz produto de matrizes, né? Vai ficar aqui, ó, primeira linha vezes essa coluna. Primeira linha vezes essa coluna. Como é que fica? Fica A11, Y1 mais A12, Y2 mais A13, Y3. Na primeira posição dessa coluna. Na segunda posição, eu vou pegar a segunda linha aqui, multiplicar por essa coluna. Aí vai ficar A21, Y1 mais A22, Y2 mais A23, Y3. É isso? Na terceira entrada, eu vou pegar aqui, ó, terceira linha aqui, multiplicar pela mesma coluna, Y1, Y2, Y3, então vai ficar A31, Y1 mais A32, Y2 mais A33, Y3, certo? E do outro lado eu vou apenas repetir a matriz coluna que eu já tinha, x1, x2, x3. Pronto, então, como é que a gente interpreta agora esta igualdade? Você tem duas matrizes coluna, de um lado e do outro são matrizes coluna. Quando é que duas matrizes coluna, com 3 linhas, cada uma delas, são iguais? Quando as entradas correspondentes são iguais. Quer dizer, essa igualdade aqui é verdadeira se somente se esse x1 daqui foi igual a isto, esse x2 foi igual a isto, e o x3 foi igual a isto. Ou seja, com isso você está percebendo que a igualdade matricial, essa igualdade aqui, equivale a essa de baixo, como eu já tinha explicado, e essa de baixo, pelo que eu acabei de dizer agora há pouco, ó, x1 igual a essa expressão, x2 igual a essa outra, x3 igual a essa outra, você percebe que essa equação daqui equivale ao sistema 8.4. Ao sistema 8.4, que é esse aqui, ó. Esse, tá? Então, quer dizer, são 3 formas equivalentes de escrever um sistema de equações. Aí, perceba que acabou de aparecer aqui, naturalmente, uma matriz, né? Essa matriz aqui, ó, ela é muito importante para a gente entender a relação entre as coordenadas x1, x2, x3, que são coordenadas com relação à base antiga, com as coordenadas y1, y2, y3, que são coordenadas do vetor u com relação à base nova. O que determina essa relação, o que define essa relação, é essa matriz. Essencialmente, é ela quem diz como relacionar as coordenadas com relação à base antiga com as coordenadas com relação à base nova. Então, essa matriz vai ser importante e por isso a gente vai dar um nome a ela. A gente vai chamá-la de matriz de mudança de base, da base E para a base F. E a gente vai denotá-la assim, MEF.
Vai ser comum também escrever essa equação aqui, ó, de uma maneira mais concisa, assim. Ou ainda, assim. Querendo dizer o quê? Que para cada vetor U, as coordenadas desse vetor com relação à base E podem ser obtidas pelo produto da matriz de mudança de base de E para F com a coluna de coordenadas do vetor U com relação à base F. É importante perceber aqui uma notação que vai ser bastante usada a partir de agora. Vetor U entre colchetes com o símbolo de uma base aqui no subscrito. Certo? Isso aqui é o quê? Isso aqui denota uma matriz coluna formada por três números x1, x2, x3, que são quem? São as coordenadas de U com relação a essa base E. Certo? Quando a gente indicar usando colchetes, a gente está se referindo a uma matriz coluna, tá? Formada pelas coordenadas. E essa fórmula 8,5 permite encontrar uma matriz coluna de coordenadas com relação a uma base E em função de uma matriz coluna de coordenadas do mesmo vetor com relação a uma outra base F, por meio da matriz de mudança de base. Então, definição. Dadas as bases E e F, com esses vetores E1, E2, E3 na primeira base e F1, F2, F3 na segunda base, suponha que você sabe relacionar essas duas bases, no sentido de, suponha que você conhece as coordenadas de cada um dos vetores na base nova, que é essa base F, com relação à base antiga, que é a base E. Chame de A1J, A2J, A3J as coordenadas de FJ na base E, de acordo com a notação que a gente tem usado até agora, nessa introdução. E defina a matriz MEF, que é a matriz de mudança de base de E para F, da seguinte maneira. Colocando nas colunas dessa matriz as coordenadas dos vetores F1, F2 e F3 com relação à base E. Perceba que aqui, na primeira coluna, você vai colocar as coordenadas de F1, do primeiro vetor da base F. Na segunda coluna, você vai colocar as coordenadas de F2, que é o segundo vetor da base F. E na terceira coluna, vai colocar F3, que é o terceiro vetor da base F. Essas coordenadas são sempre com relação à base E. Lembre-se sempre disso. Você coloca vetores da base nova como combinação linear dos vetores da base antiga. E você pega essas coordenadas e usa como colunas para formar uma matriz de mudança de base. Por exemplo, suponha que eu tenho aqui as bases E e F com os vetores E1, E2, E3 e F1, F2, F3 e que esses vetores se relacionam da seguinte maneira. Você tem aqui combinações lineares dos vetores E1, E2, E3 resultando em F1, F2 e F3. Então você está relacionando aí os vetores da base nova com os vetores da base antiga, né? Está sabendo escrever como combinação linear os vetores da base nova em função dos vetores da base antiga, tá? Esse é o ponto de partida. Se você sabe fazer isso, então você sabe construir a matriz de mudança de base. Como é que a gente poderia construir essa matriz aqui? Seria assim, ó. Pegaria coordenadas do vetor F1 com relação à base E, que são quem? São 2 menos 1, 3. Aqui nessa primeira equação. 2 menos 1, 3. Então coloca aqui, né? F1. Depois, na segunda coluna,
4, 1, 5. Vou usar essas coordenadas 4, 1, 5 aqui na segunda coluna. Na terceira coluna, eu vou usar as coordenadas de F3 com relação à base E, que são 6 menos 1, 9. Agora veja, até agora, né, a gente não resolveu realmente o problema que estava dado inicialmente. O problema proposto foi o quê? Foi calcular y1, y2, y3 em função de x1, x2, x3. A gente não chegou nessa expressão ainda. O que a gente obteve aqui foi, na verdade, uma expressão para calcular x1, x2, x3 em função de y1, y2 e y3. A gente não quer fazer isso, a gente quer fazer o contrário. Quer calcular y1, y2 e y3 em função de x1, x2, x3. O que é que a gente poderia fazer então? Eu tinha dito que a gente poderia resolver esse sistema para poder escrever y1, y2, y3 em função de x1, x2, x3. Eu estou falando esse sistema porque, como eu falei, essa equação equivale a esse sistema aqui, tá? Então, por exemplo, se no lugar desse sistema aqui você tivesse 5 é igual a y1, 0 é igual a y1 menos y2. E 1 é igual a 3y1 mais y2 menos y3, tá? Então, nesse caso, eu estou considerando x1 igual a 5, x2 igual a 0 e x3 igual a 1. Como é que a gente poderia encontrar y1, y2 e y3? Resolvendo esse sistema. Nesse caso, o sistema que eu tenho aqui é facilmente resolvível e vai me dar a seguinte solução. Eu acho que é isso aqui, 5, 5, 19, tá? Então, esse seria o y1, esse seria o y2 e esse seria o y3, tá? Ó, y1 igual a 5. y1 menos y2 é igual a 0, então y1 tem que ser igual a y2, logo y2 também tem que ser 5. Aí você substitui na terceira equação, vai ficar com 15 mais 5, que é 20 aqui, menos y3 é igual a 1. Então, menos y3 é igual a menos 19, logo y3 é igual a 19, tá? Então, quer dizer, se você consegue chegar aqui, o que é que falta para encontrar y1, y2 e y3 em função de x1, x2, x3? É resolver o sistema, como eu estou mostrando aqui, num caso concreto, em que eu conheça x1, x2, x3, basta resolver o sistema, tá? Agora, tudo bem que basta resolver o sistema, mas como é que a gente poderia escrever isso numa fórmula? Por exemplo, coluna y1, y2, y3 é igual aí vai ter alguma coisa aqui do outro lado, dependendo de x1, x2, x3. Como é que a gente poderia escrever isso aqui? Que seja equivalente a esta equação, tá? Uma equação equivalente a esta, que seja da forma y1, y2, y3 em função de x1, x2, x3 e não o contrário. Alguém sabe? O que é que vai aparecer aqui? Matriz inversa. Matriz inversa. Exato. Porque, veja, sempre que você tem matrizes, digamos, ABC, satisfazendo C é igual a vezes B, onde C é uma matriz, digamos, 3 por 1, uma matriz coluna, 3 por 1. A é uma matriz 3 por 3. B é uma matriz 3 por 1. E essa matriz A é invertível. Então, essa igualdade C igual a B equivale a dizer que B é igual a matriz inversa de A vezes C. Tá?
Isso aqui, veja, isso aqui é bem natural, essa equação aqui. Ó. Você tem que olhar para isso não como sendo uma coisa nova e inexplicável, mas tem que olhar para isso como sendo a coisa mais natural do mundo. Pense em números, por exemplo, eu tenho 3 números, A, B, C, números reais diferentes de 0, tá? Se eu tiver assim uma equação C igual a AB e quiser resolver essa equação para B, como é que vai ficar? Isola o B, faz o quê? Passa o A dividindo, né? Mas passar o A dividindo é multiplicar C pelo inverso de A. Certo? Então, C é igual a AB, essencialmente se B é igual a C vezes o inverso de A. No caso de números, tanto faz escrever C vezes o inverso de A, ou inverso de A vezes C, tá? Mas no caso de matriz, a ordem importa. Por que a inversa aparece aqui do lado esquerdo, no caso de matriz? Porque a gente pensa na multiplicação, né? A gente multiplica a equação pela matriz inversa de A, de um lado do outro. Então, veja, eu tenho essa equação C igual a AB. Pega a matriz inversa de A e multiplica à esquerda essa equação. A matriz inversa, no caso, vai aparecer aqui à esquerda de C, né? E quando você multiplicar a inversa de A pela matriz AB, essa matriz inversa vai cancelar o A daqui, né? E vai ficar só o B. Então, por isso que fica B igual a matriz inversa de A vezes C. Aí, veja, agora que a gente já percebeu a importância da inversão de matrizes, para isso que a gente quer fazer aqui, é necessário entender que essa matriz de mudança de base, MEF, tem uma inversa. Sempre. Você sempre pode inverter a matriz de mudança de base. É o que está sendo garantido aqui pela proposição 8.2. Toda matriz de mudança de base é invertível. Certo? E agora, como eu já expliquei, aquela equação 8,5, né? Essa equação 8,5 aqui, quando você multiplica a esquerda pela inversa da matriz MEF, vai se transformar na equação 8,6, mostrada aqui. Tá? E agora sim, essa equação 8,6 resolve o problema que a gente queria resolver, que era calcular as coordenadas de um vetor qualquer com relação à base F em função das coordenadas desse vetor com relação à base E. Basta multiplicar o vetor de coordenadas, a matriz coluna de coordenadas desse vetor com relação à base E, pela matriz inversa da matriz de mudança de base de E para F. Outra forma de escrever, né, essa equação 8,6 é a seguinte: chame de y1, y2, y3 as coordenadas de um vetor U qualquer com relação à base F, e chame de x1, x2, x3 as coordenadas desse vetor U com relação à base E. Então essa equação pode ser escrita assim, ou se preferir também, coloque aqui quem é a matriz MEF. A gente definiu a matriz MEF como sendo esta aqui. Então, o que você quer fazer é calcular a inversa dessa matriz e multiplicar pela matriz coluna x1, x2, x3. Isso vai lhe dar a matriz coluna y1, y2, y3. Exemplo, eu tenho aí duas bases, né? Base E e base F, e eu conheço a relação entre essas duas bases, que é especificada aqui por 3 equações lineares, onde cada vetor da base F é colocado como combinação linear dos vetores da base E.
Letra A. Escreva a matriz de mudança de base de E para F. Como é que eu faço isso? O que ele está pedindo aqui no item A é a matriz MEF. Certo? Como é que essa matriz é formada? Eu já expliquei aqui. Você pega as coordenadas de F1 com relação à base E e coloca onde? Coloca como coluna na matriz, tá? Se for o primeiro vetor da base F, você coloca no lugar da primeira coluna. Depois, segundo vetor da base F, vai ter também suas coordenadas com relação à base E. Pega essas coordenadas e coloca aqui na posição da segunda coluna. E por aí vai. Então, onde eu tenho que F1 é igual a menos E1 mais E2, eu posso escrever isso assim, ó. F1 é igual a menos E1 mais 1E2 mais 0E3. Ou seja, as coordenadas de F1 com relação à base E são menos 1, 1, 0. Aí você pega esses números menos 1, 1, 0 e coloca aqui na primeira coluna. Da mesma forma, para F2, eu tenho que F2 é igual a E2. E o que é que isso quer dizer sobre as coordenadas de F2? Ó? Aí você escreve essa equação assim, F2 é igual a 0, E1, coloquei esse 0 aqui porque o vetor E1 não estava aparecendo na equação. Aí eu coloquei esse vetor E1 multiplicado por 0. 0 vezes E1 mais 1 vezes E2 mais 0 vezes E3. Então, quem são as coordenadas de F2 com relação à base E? São 0, 1, 0. Então, pega essas coordenadas 0, 1, 0 e coloca aqui na segunda coluna. E depois o vetor F3 vai ter as coordenadas 0, 1, 1. Pega essas coordenadas e coloca aqui na terceira coluna. Essa é a matriz de mudança de base de E para F. Tá? Então, com isso, resolvemos o que foi pedido no item A. Agora, o que é pedido no item B são as coordenadas do vetor U com relação à base E, onde o vetor U tem coordenadas 1, menos 1, 3 com relação à base F. Certo? Então, o que é que a gente quer fazer aqui? Quer transformar as coordenadas que inicialmente foram dadas com relação à base F em coordenadas que seriam com relação à base E. Qual é a equação que faz isso? Nós vimos basicamente duas equações aqui relacionando coordenadas. Uma que diz que coordenadas com relação à base E é igual a matriz de mudança de E para F vezes coordenadas do vetor U com relação à base F. Nós vimos essa equação, né? E vimos o quê? E vimos essa outra aqui, ó. Aí eu pergunto, qual é dessas equações aí que vai servir para resolver o que está sendo pedido no item B? Essa ou essa? Eu quero encontrar quem? Calcule as coordenadas do vetor U com relação à base E. Então o que eu quero calcular é isso aqui, ó, coordenadas do vetor U com relação à base E. Certo? Para calcular isso, é melhor usar esta equação. Porque é aqui onde essa matriz de coordenadas aparece isolada. Aparece isolada no primeiro membro e no segundo membro nós temos o quê? Um produto de matrizes que é fácil calcular. Inclusive nós já temos os dados necessários para isso, né? Nós já sabemos quem é a matriz MEF e já sabemos quem é o vetor de coordenadas de U com relação à base F. Tá? Então, nós vamos utilizar essa fórmula aqui. Aí vai ficar assim, ó. Indicando por x1, x2, x3 as coordenadas de U na base E e aplicando a equação 8,5, que é justamente essa aqui, obtemos o seguinte, que x1, x2, x3 tem que satisfazer essa equação. Aqui, ó, essa matriz é a matriz de mudança de E para F, que é justamente aquela que calculamos no item A. Aí você vai ter que multiplicar essa matriz pelo vetor de coordenadas do vetor U com relação à base F, que é essa matriz coluna 1, menos 1, 3.
Pronto, aí o que precisa fazer agora é a multiplicação de matrizes. Aí lembrando que multiplicação de matrizes é feita linha por coluna. Então no caso aqui, esta linha vezes esta coluna. No sentido que você vai pegar esse menos 1 para multiplicar com esse 1, para somar com esse 0 vezes menos 1, depois somar com esse 0 vezes 3. No final das contas vai dar menos 1. Aí depois aqui, ó, esquece a primeira linha aqui, agora pensa nessa linha 1, 1, 1, vezes essa coluna, vai ser 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, vai dar 3. Então, esquece essa linha agora, pensa na próxima, vezes essa mesma coluna, vai dar 0 vezes 1, mais 0 vezes menos 1, mais 1 vezes 3, resultado é 3. Tá? Então, cheguei nessa matriz coluna, que é o quê? É a matriz que dá as coordenadas do vetor U na base E. Portanto, isso nos diz que o vetor U tem as coordenadas menos 1, 3, 3 na base E. Esse exercício 8.1 é importante e a gente vai usar daqui a pouco. Ó. Mostre que a matriz de mudança de base de E para E é a matriz de identidade. Quem é a matriz de mudança de base de uma base para ela mesma? É bem simples e é interessante também. Para você calcular essa matriz MEE, você tem que fazer o quê? Tem que colocar os vetores da base E como combinação linear dos vetores da base E. Quer dizer, sabendo que a base E é formada pelos vetores E1, E2, E3. Quem são as coordenadas de E1 com relação a essa base E? Basta notar que E1 eu posso escrever como sendo 1 vezes E1, mais 0 vezes E2, mais 0 vezes E3. E também E2 vai ser 0 vezes E1, mais 1 vezes E2, mais 0 vezes E3. E também E3 é 0 vezes E1, mais 0 vezes E2, mais 1 vezes E3. Tá? Coloquei aqui os três vetores como combinações lineares dos vetores da base E. Isso nos diz o que sobre a matriz MEE? Pega essas coordenadas aqui, 1, 0, 0, coloque como primeira coluna da matriz, então vai ficar 1, 0, 0. Depois, 0, 1, 0, coloque como segunda coluna da matriz. Depois, 0, 0, 1. Conclusão, quem é a matriz MEE? É a matriz de identidade de ordem 3. Sempre quando você faz a mudança de base de uma base para ela mesma, a matriz de mudança de base correspondente é a matriz de identidade. Tá? Isso vai ser importante daqui a pouco. Tem outros exercícios aqui, não vai dar tempo de fazer, mas eu vou passar para o exercício resolvido 8.4. O que ele está pedindo aí é só para você interpretar a matriz de mudança de base de modo a obter as combinações lineares correspondentes. Também é uma tarefa fácil, ainda não é o mais importante não, mas de qualquer forma é importante. Bom, antes, o que a gente fez no exercício resolvido 8.3 foi o quê? A gente não tinha a matriz MEF aqui e a gente calculou a matriz MEF usando para isso essas combinações lineares, né? Agora, no exercício resolvido 8.4, ele pede para fazer o contrário. No 8.3, você usou as combinações lineares dadas aqui para calcular MEF, né? No 8.4 é o contrário. Ele dá a matriz MEF e pede para você colocar aquelas combinações lineares de F1, F2, F3 em termos de E1, E2, E3. Então, como é que a gente interpreta essa matriz de modo a encontrar F1, F2, F3 em termos de E1, E2, E3? A primeira coluna está me dizendo alguma coisa. O que é que está sendo dito aqui nessa primeira coluna? Pensando de trás para frente, é só pegar aquele processo que eu já expliquei de formar essa matriz e pensar de trás para frente. Essa primeira coluna vem de onde, quando a gente está formando essa matriz? Vem das coordenadas, né,
das coordenadas de F1 com relação a E1, E2, E3. Então, isso significa que F1 vai ser 1 vezes E1 mais 0 vezes E2 mais 1 vezes E3. Não é isso? 1, 0, 1. Eu peguei esses números 1, 0, 1 e coloquei aqui como coeficientes dessa combinação linear. Aí, F2, usando agora os números que estão na segunda coluna. F2 vai ser quem? Vai ser 0 vezes E1, mais 1 vezes E2, mais 0 vezes E3. E agora F3, usando a terceira coluna aqui, 1, 0, menos 1, vai ser 1 vezes E1, mais 0 vezes E2, menos 1 vezes E3. Pronto, então, nós conseguimos exprimir F1, F2, F3 como combinação linear de E1, E2, E3 a partir das informações dadas na matriz. Tá? Isso é o que foi pedido e o que acabamos de fazer. E está feito aqui também na solução. Vamos para frente. Aí tem mais exercícios, que não vai dar tempo de fazer, mas eu recomendo que vocês façam. Exercício resolvido 8.5. Temos aqui duas bases, base E e base F. E temos algumas relações entre os vetores da segunda base e os vetores da primeira base. Quer dizer, você tem aqui cada vetor da segunda base sendo escrito como combinação linear dos vetores da primeira base, certo? Isso é tudo que você precisa para saber mudar a base, para saber mudar as coordenadas de um vetor da base E para a base F e vice-versa. O que você precisa para fazer isso são essas informações aqui. Como escrever cada um dos vetores da base nova com relação aos vetores da base antiga, ou vice-versa. Né? Se você tem essas relações aí, num sentido ou no outro, você calcula a matriz de mudança de base num sentido ou no outro, e inverte essa matriz também para encontrar a matriz de mudança de base no outro sentido. O que é que a gente quer fazer aqui? A gente quer escrever esse vetor U em coordenadas com relação à base F. Perceba que ele aqui está dado em coordenadas com relação à base E. Você tem uma combinação linear dos vetores da base E. Ou seja, as coordenadas de U com relação à base E, que é formada pelos vetores E1, E2, E3, são quem? São 3, 4 e menos 1. Pronto. Esses números, 3, 4 e menos 1, são as coordenadas de U com relação à base E. Agora a gente quer saber quem são as coordenadas de U com relação à base F. O que a gente quer fazer é encontrar as coordenadas UVW do vetor U com relação à base F. Não confunda o vetor U com essa coordenada U aí. Enfim. Agora, como relacionar as coordenadas de U com relação à base E com as coordenadas de U com relação à base F? Você tem duas relações, né, entre essas coordenadas antiga e nova. Nós vimos esta e nós vimos esta, certo? Aí é preciso saber qual dessas relações a gente precisa usar aqui. Nessas relações, esses números x, y, z são coordenadas com relação à base E. E os números UVW são coordenadas com relação à base F. Né? Tanto na primeira equação, quanto na segunda. Oi? Vou multiplicar a base de mudança de E e a base F pelo vetor que está nas coordenadas na base F. É estranho. Não seria multiplicar o vetor na base E vezes a matriz de mudança de base da base F e a base F, então o vetor na base F. Faz todo sentido isso que você está dizendo. O problema é que o livro dá nome às coisas de uma forma diferente. Essa matriz, este livro aqui, chama de matriz de mudança de base de E para F. Este livro que a gente está adotando. Agora, outros livros
chamam essa matriz MF de matriz de mudança de base de F para E. Certo? Então, assim, nós vamos seguir a nomenclatura do livro, mas eu recomendo que vocês tenham cuidado com essa nomenclatura, porque o nome que ele dá a essa matriz não é bom, né? Ele sugere que é uma coisa, mas na verdade a matriz é outra. O que essa matriz realmente faz, essa matriz MF, ela não muda a base de E para F. Ela muda a base de F para E. Aí depois de eu pensar muito, tentando entender por que o livro usa essa linguagem, chegou num ponto do livro, lá no capítulo 22, que eu entendi por que ele fala assim. Aí depois eu explico, não vale a pena explicar isso agora não. Continuo achando essa linguagem inapropriada, quase todo livro vai falar de outra forma, vai falar que essa é a matriz de F para E e não de E para F, mas, enfim, a gente vai continuar adotando essa nomenclatura do livro, agora tendo cuidado em não pensar de uma forma errada, quer dizer, como é que você deveria pensar? A matriz MEF é uma matriz que, do ponto de vista do efeito que ela causa quando você usa nessa fórmula aí, onde ela vai multiplicar um vetor coluna de coordenadas para transformar essas coordenadas de uma base com relação a outra, esse efeito da multiplicação por essa matriz é o de transformar coordenadas com relação à base F em coordenadas com relação à base E. O efeito é esse. Então ela deveria ser chamada matriz de mudança de base de F para E. Agora, pense de outra forma. Pense que essa matriz de mudança de E para F é a primeira coisa que você calcula quando está querendo mudar a base de E para F. O que é que a gente faz quando está querendo mudar a base de E para F? A gente usa essa fórmula, certo? Mas essa fórmula envolve essa matriz MFE, que como é que a gente encontra? Normalmente, os vetores F são dados como combinação linear dos vetores E. Então, a maneira mais natural de chegar nessa fórmula aqui é primeiro calculando MEF. A partir dessas relações, você não vem direto para cá. Você não faz assim. Primeiro, você vem para cá, para essa matriz MEF. Depois, você inverte e vem para cá. Nesse sentido, pensando dessa forma, pensando não no final, mas no início do cálculo, a primeira coisa que você calcula, a primeira matriz que você constrói é MEF, quando quer mudar a base de E para F. Não é ela que vai mudar a base. Quem vai mudar a base de E para F, na verdade, é a outra matriz aqui. É a matriz MFE. Por mais estranho que pareça, quem muda a base de E para F é a matriz MFE. Porém, como é que você chega na matriz MFE? Primeiro você tem que calcular MEF. Aí depois você inverte e chega na matriz MFE. Por que primeiro você tem que calcular MEF? Eu estou pensando numa situação em que os vetores de F estão dados como combinação linear dos vetores de E. Se a informação que você tem relacionando as duas bases é esta, onde os vetores de F estão dados como combinação linear dos vetores de E, daqui você não vai direto para a matriz MFE, você vai direto para a matriz MEF. Aí depois você inverte e chega na matriz MFE. Então, a primeira matriz que você calcula quando está querendo mudar a base de E para F é MEF, que o livro chama de matriz de mudança de E para F, mas na verdade o que ela faz é o contrário. Você chega nela, então, para inverter e obter MFE, que aí sim vai mudar a base de E para F. Bom, então veja, nós temos aqui o quê? Nós temos as coordenadas do vetor U com relação à base E, né? Então são 3, 4, menos 1 com relação à base E. Você pode também escrever assim, U com relação à base E é isso aqui, certo? Então, eu tinha escrito duas fórmulas aí, e como eu falei, nesse caso, se você está querendo mudar a base de E para F, você vai ter que usar aquela equação onde você tem aqui o VW igual a MFE vezes XYZ, certo? No caso, XYZ seriam esses números aqui, 3, 4, menos 1, tá? Pronto, então se a gente tiver MFE, a gente consegue aplicar aqui. Vamos pensar agora
Nessas informações aí relacionando os vetores da base E e da base F, né? O que é que eles nos dizem sobre as matrizes que a gente precisa calcular? Nós temos aqui estas informações. Né? Quando os vetores da base F estão dados como combinação linear dos vetores da base E, isso permite que você calcule imediatamente a matriz MEF. Como é que a gente forma a matriz MEF? Pegando essas coordenadas de cada um dos vetores da base F, colocando aqui como colunas. Então, coordenada do primeiro vetor da base F é 1, menos 3, 0. Coloca aqui como coluna. 1, menos 3, 0. Depois, o segundo vetor da base F tem coordenadas 0, 1, 1. O terceiro vetor da base F tem coordenadas 1, menos 2, 0. Pronto. Essa é a matriz MEF. Mas a matriz que eu preciso não é ela, é a matriz MFE. O que é que eu preciso fazer, então? Preciso inverter. Aí, como é que faz para inverter matriz? Eu já falei sobre isso numa aula passada, eu vou falar de novo. Coloca a matriz que você quer inverter ao lado de uma matriz de identidade, assim, e escalona essa matrizona aí até o momento em que você tenha uma matriz de identidade do lado esquerdo. E aí você olha para o lado direito e o que tiver no lado direito vai ser a inversa que você está calculando. Vou fazer aqui um escalonamento. Então, segunda linha, eu vou somar com 3 vezes a primeira linha, certo? Para anular esse menos 3 aqui, ó. Aí, menos 3 mais 3 vezes 1, certo? Eu vou colocar esse resultado no lugar do menos 3. Então, menos 3 mais 3 vezes 1 dá menos 3 mais 3, que é 0, né? Repete a primeira linha, que eu não vou mudar. Não muda a primeira linha. Eu estou apenas usando a primeira linha para modificar a segunda, né? Continuo fazendo o mesmo processo aqui. 3 vezes a primeira linha mais segunda linha, para colocar o resultado no lugar da segunda linha. 3 vezes 0 mais 1 dá 1. 3 vezes 1 menos 2 dá 1. 3 vezes 1 mais 0 dá 3. 3 vezes 0 mais 1 dá 1. 3 vezes 0 mais 0 dá 0. Pronto. Repito a terceira linha. O que é que falta fazer agora? Eu posso mudar a posição dessas duas últimas linhas aí, para aproveitar esse 0 que eu quero que apareça aqui. Pronto. Aí agora eu quero fazer o quê? Eu quero usar a segunda linha para zerar esse 1 daqui, que é o pivô da terceira linha, por enquanto. E depois eu vejo o que é que eu faço. Então, vamos fazer o que aqui? Vamos fazer terceira linha se transforma em terceira linha menos segunda linha, certo? Repita a primeira linha, repita a segunda também, né? E a terceira eu vou substituir pela diferença da terceira linha com a segunda linha. Aqui eu vou ter esse 0 menos o 0 de cima, que dá 0 mesmo. Depois eu vou ter 1 menos 1, dá 0. Depois 1 menos 0, dá 1. Depois 3 menos 0, dá 3. 1 menos 0, dá 1. 0 menos 1, dá menos 1. Por último, eu preciso zerar esse 1 que está aqui, ó, na primeira linha e na terceira coluna. Tá? Continuando em cima, daqui eu venho para cá, repetir as duas últimas linhas, tá aqui, e agora eu vou fazer primeira linha, se transforma em primeira linha menos terceira linha, certo? Então, 1 menos 0 é 1, aí agora 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0, 1 menos 3, menos 2, 0 menos 1, menos 1, 0 menos menos 1, 1. Pronto. Eu acabei de notar que apareceu aqui a matriz de identidade, né, de ordem 3 aqui nas 3 primeiras colunas. Quem é a inversa? A inversa é a matriz formada pelas 3 últimas colunas aqui. Ó. Então, a matriz que a gente estava querendo calcular, que é, no caso, a inversa de MEF, essa matriz é menos 2, menos 1, 1, 0, 0, 1, 3, 1, menos 1, certo? Aí agora eu pego essa matriz e coloco aqui. Agora multiplica. Então, linha por coluna, certo? Então, menos 2 vezes 3, menos 1 vezes 4, mais 1 vezes menos 1. Aqui é a primeira linha dessa matriz vezes essa coluna aqui. Então, vai ser menos 6, menos 4, menos 1. Então vai ser menos 11.
próxima linha aqui da matriz 3 por 3, vezes a coluna ao lado. 0, 0, 1 vezes 3, 4, menos 1. Vai dar apenas 1 vezes menos 1, que é menos 1. Terceira linha da matriz 3 por 3, vezes a coluna ao lado. Vai me dar 3 vezes 3, mais 1 vezes 4, menos 1 vezes menos 1, que vai ser 9, mais 4, mais 1, que é 14. Pronto. Então, estas são as coordenadas do vetor U com relação à base F. O vetor U tem coordenadas menos 11, menos 1, 14, com relação à base F. O que significa dizer que o vetor U pode ser escrito assim, ó, menos 11, vetor F1, menos 1, vetor F2, mais 14, vetor F3. Pronto. Certo? Ou, se você preferir, o vetor U também pode ser indicado em notação mais concisa, daquele jeito, né, com parênteses envolvendo as coordenadas aqui e a base utilizada indicada aqui no subscrito. Pronto. Esse é o objetivo, tá, desse exercício 8.5. Ele já está feito aqui no slide, praticamente do mesmo jeito. Aí vem algumas proposições aqui relacionando matrizes de mudança de base com respeito a diferentes bases, né? Por exemplo, se você tem 3 bases E, F e G e conhece as matrizes de mudança de base de E para F e de F para G, o que é que você faz para encontrar a matriz de mudança de base de E para G? Né? Aí você pode pensar como se fosse uma composição de funções. A matriz MFG faz o quê? Apesar de, nesse livro aqui, ela ser chamada de matriz de mudança de base de F para G, ela faz o contrário. Ela muda as coordenadas com relação a G para coordenadas com relação a F. E a matriz MF faz o quê? Também, apesar de parecer o contrário, ela muda coordenadas com relação à base F para coordenadas com relação à base E. Aí, se você conhece essas duas matrizes, significa que você pode fazer essas duas transformações aqui. Transformar coordenadas de U com relação a G em coordenadas de U com relação a F. E depois também pode pegar essas coordenadas de U com relação a F e transformar em coordenadas de U com relação a E. Se você pode fazer essas duas etapas, primeiro uma, depois a outra, você pode fazer tudo de uma vez só. Quer dizer, a princípio, essas duas etapas lhe permitem calcular as coordenadas de U com relação à base E a partir das coordenadas de U com relação à base G. Se você pensar nessa transformação indo direto das coordenadas com relação a G para as coordenadas com relação a E, essa mudança tem uma matriz associada. Muda de G para E. Então, quem é que faz a mudança de G para E? Seria a matriz MEG. Novamente, tem o problema da notação que o livro chama essa matriz de mudança de E para G, só que o que ela faz, de fato, é mudar as coordenadas de G para E. Tá? Então, basicamente, é isso, né? É como se fosse uma composição de funções. Ó. Se você tem uma função F indo de A para B, tem outra função G indo de B para C, você pode ir direto de A para C. Quem é que vai fazer essa passagem direta de A para C? É a composta, né? É a composta de G e F, assim. Então, é um raciocínio bem parecido aqui, né? A matriz de mudança de base de E para G, que na verdade muda a base de G para E, ela faz a passagem direto das coordenadas de G para as coordenadas de E. Portanto, ela equivale às duas matrizes de mudança de base de E para F e de F para G multiplicadas. Pronto, é o mesmo raciocínio de composição de funções. Tem a demonstraçãozinha aqui e tem um corolário que vai dizer outra coisa interessante também. Uma coisa que de fato eu estava escrevendo já. A primeira forma de equação de mudança de base que a gente estudou
nessa teoria foi esta aqui, né? Em que as coordenadas com relação a E são obtidas a partir das coordenadas com relação a F. É claro que essa equação poderia ser escrita com os papéis de E e F trocados. Quer dizer, se essa equação vale para bases E e F arbitrárias, você pode trocar a ordem em que essas bases aparecem nessa equação, né? O que lhe permite deduzir isto aqui, certo? Apenas trocando as posições, trocando os papéis das duas bases. Se você trocar, no lugar de E, colocar F, no lugar de F, colocar E, você chega nessa equação daqui. E também, você pode multiplicar essa equação pela inversa da matriz MEF, o que lhe daria o seguinte: vou multiplicar essa equação pela inversa de MEF. O que é que vai aparecer? Ó? MEF inversa vai aparecer aqui no primeiro membro, multiplicando x, y, z. E no segundo membro, essa matriz MEF vai ser multiplicada pela inversa dela, então vai aniquilar. Vai ficar só a matriz de identidade, que termina servindo para nada, quer dizer, não precisa nem escrever matriz de identidade aí, porque ela vezes qualquer coisa é essa coisa. Ou seja, quando multiplicar isso aqui pela matriz inversa, né, multiplica por matriz inversa de MEF, obtém o quê? Obtém que o VW é igual a matriz inversa de MEF vezes XYZ. Certo? Então, agora nós temos essas duas igualdades aqui, ó, embaixo, que de certa forma são consequências da de cima. Quer dizer, a primeira é consequência da de cima, apenas trocando os papéis de E e F. Onde tiver o E, coloque F. Onde tiver F, coloque E. Troque os papéis, você obtém a de baixo aqui. E a outra, a da direita, você obtém a partir da de cima, multiplicando pela inversa de MEF, tá? Pronto, agora você pode comparar essas duas equações daqui de baixo e perceber que no mesmo lugar onde aparece MFE em uma, na outra aparece a inversa de MEF, né? Então isso sugere que essas matrizes aqui são iguais. E de fato são, tá? Essa é uma forma de perceber que elas são iguais, né? Eu estou explicando dessa forma porque é a forma que tem mais a ver com a explicação que eu dei até agora. Não necessariamente ligada à proposição 8.6 que eu acabei de explicar, mas a tudo que eu fiz até agora, inclusive ao exercício resolvido, né? No exercício resolvido, em algum lugar aqui, eu usei aquela fórmula de mudança de base, né? Já indicando essa relação aqui, né? Que MFE é a inversa de MF, né? E agora a gente pode perceber esse corolário também por outro caminho, como consequência imediata da proposição anterior, né? Porque vocês têm que saber, antes de tudo, o que é a inversa de uma matriz? B é a inversa de A, se somente se você tem que os produtos AB e BA são matrizes identidade. Então, se eu quiser mostrar que MFE é a inversa de MEF, o que eu preciso mostrar são essas duas igualdades aqui, né? Eu preciso mostrar que MEF vezes MFE é a matriz de identidade e que MFE vezes MEF é a matriz de identidade também. Como é que a gente mostra isso? Usando a proposição 8.6, que eu acabei de falar. Aquela que fala sobre multiplicação de matrizes de mudança de base, né? Que é exatamente o que a gente tem aqui. Duas matrizes de mudança de base multiplicadas, né? Vai dar uma outra matriz de mudança de base. A gente sabe que vale essa equivalência por definição. Então, se a gente quer provar essa igualdade, a gente precisa provar estas duas igualdades aqui. E agora vamos para a prova, né? Como é que eu verifico a primeira igualdade aqui? MEF vezes MFE é igual a matriz de identidade. Bom, usando a proposição 8.6, eu vou ter o seguinte, que MEF vezes MFE, pela proposição 8.6, vai dar o quê? Você percebe que é um produto de matrizes de mudança de base aqui, em que a segunda base, vamos dizer assim, do subscrito da primeira matriz coincide com a primeira base do subscrito da segunda matriz. Quer dizer, você tem essa coincidência aqui de F, aqui no meio, ó, coincide, certo? Aí, nesse caso,
você pega a primeira letrinha da primeira matriz e a segunda letrinha da segunda matriz. Isso é o que diz a proposição 8,6, que eu mostrei agora há pouco, certo? Então, o produto de MEF com MFE tem que dar MEE. Por outro lado, o mesmo raciocínio se aplica agora quando você tiver MFE e MEF, né? De acordo com a proposição 8,6, isso vai ser o quê? De novo, ó, percebe que tem a mesma letrinha aqui se repetindo. Pega a primeira letra da primeira matriz e a última letra da segunda matriz, né? Então, esse é o resultado. MFF é o resultado aqui, do produto dessas duas matrizes, tá? Aí tem um exercício que eu já falei, que diz o seguinte, ó, a matriz MEE é a matriz de identidade. E, analogamente, é claro que a matriz MFF é a matriz de identidade. Então, eu acabei de verificar que valem essas duas igualdades aqui. Ó. Eu acabei de verificar que MEF vezes MFE dá a matriz de identidade e que MFE vezes MEF dá a matriz de identidade. Se eu verifiquei essas duas igualdades aqui, então eu verifiquei que MFE é a inversa de MEF. Então, essa é a prova desse corolário aí. Pronto, aí tem esse exercício resolvido, onde a gente vai exatamente aplicar a proposição 8,6 e o corolário 8,7. Você tem três bases E, F e G, e algumas relações de dependência linear aí dos vetores dessas bases, né? Quer dizer, os vetores da base E estão dados como combinação linear dos vetores da base F. E os vetores da base G estão dados como combinação linear dos vetores da base E. Qual é a matriz de mudança de base que eu consigo formar a partir dessas equações aqui, ó? Se eu tenho os vetores da base E dados como combinação linear dos vetores da base F, você consegue formar a matriz de mudança de base de F para E aí, tá? Como é que eu formo essa matriz? Pegando os coeficientes aqui. Então, o vetor E1 tem quais coeficientes com relação à base F? Tem os coeficientes 1, 2, 0. Você coloca esses coeficientes aqui em pé como uma coluna da matriz. Depois, na próxima equação, você vai ter os coeficientes 1, 0, menos 1. Na próxima equação, você vai ter os coeficientes 0, 1, 1. Pronto. Então, essa matriz vem daqui. Agora, vamos olhar para o outro sistema de equações aqui. Esse sistema de equações me permite montar outra matriz de mudança de base, que vai ser qual? Eu costumo pensar assim, veja, cada coisa que a gente aprende em termos de coisas que a gente já sabia. Por exemplo, você pergunta a alguém onde é tal coisa, né? Onde é esse endereço aqui? Você está com o endereço da casa de alguém, onde é esse endereço aqui? Aí a pessoa na rua vai dizer, ó, é perto daquela pizzaria, é perto da pizzaria do seu João, né? Então, você está aprendendo onde é aquele endereço, usando as informações que você já tem, que você já sabe sobre o endereço, sobre a localização da pizzaria. Certo? Você consegue entender onde é que fica aquele endereço da casa da pessoa, porque você já entendia onde é que fica a pizzaria. Então, as coisas novas são explicadas com base nas coisas velhas. As coisas que você está aprendendo são explicadas com base nas coisas que você já sabe. Então, aqui, num sistema de equações como esse, você está dizendo quem são os vetores G. Em termos de quem? Em termos dos vetores da base E. Então, é como se você estivesse explicando para alguém quem são os vetores da base G, supondo que essa pessoa já saiba quem são os vetores da base E. Então, base G aqui está funcionando como base nova e base E como base antiga. Então, a matriz que eu vou formar a partir dessas equações é a matriz de mudança de E para G. Porque lembre-se que a primeira letrinha aqui é a base antiga e a segunda é a base nova. Da base antiga para a base nova. Certo? Então, por isso que eu vou formar MEG. Que vai ser quem? Pegue os coeficientes aqui de G1 com relação à base E, que são 1, menos 2, 0. Agora os coeficientes de G2 com relação à base E, que são 1, 0, 1. E depois os coeficientes de G3 com relação à base E, que são 0, 1, menos 1. Pronto, então eu tenho aí MFE e MEG.
Como é que eu calculo as próximas? MFG, por exemplo. Se eu tenho MFE e M é G, usando a proposição 8, 6, eu posso calcular MFG, certo? MFG vai ser MFE vezes MEG, né? Aí multiplica agora essas duas matrizes. Vamos multiplicar agora MFE com MEG, né? Aqui eu tenho MFE. Aqui eu tenho MEG, certo? Multiplica, né? Então, primeira linha aqui, 1, 1, 0, vezes primeira coluna, 1, menos 2, 0. Então, 1 vezes 1, mais 1 vezes menos 2, mais 0 vezes 0, que vai dar 1 menos 2, ou seja, menos 1. Está aqui. Essa linha, por essa coluna, dá esse menos 1 daqui. E assim vai fazendo, né? A mesma linha, 1, 1, 0, vezes a próxima coluna da outra matriz, que é 1, 0, 1, vai me dar 1 aqui. Esse 1 daqui. Aí depois, a mesma linha, 1, 1, 0, vezes a terceira coluna, 0, 1, menos 1, vai me dar esse 1 daqui. Pronto, então vai fazendo. O resto não tem mistério não, esse produto matriz é tranquilo. Eu já tenho MFE, já tenho MEG, já tenho MFG. Preciso de quem agora? Preciso de MEF, MGE e MGF, né? Aí você precisa anotar aqui as três primeiras matrizes, que a gente já calculou aqui, essas três primeiras, se parecem com as outras três, com essas três aqui, né? O que ocorre das primeiras três para as últimas três é uma mudança na ordem das letras que aparecem no subscrito. Quer dizer, ao invés de MFE, você precisa agora calcular MEF. Ao invés de MEG, você precisa de MGE. E por aí vai. Então, quando se trata de mudar a ordem das letras no subscrito, o que você precisa fazer é inverter a matriz. Então, MEF é a inversa de MFE. MGE é a inversa de MEG. E MGF é a inversa de MFG. Pronto, então, eu não coloquei aqui no slide a conta detalhada de como calcular essas inversas. Coloquei apenas os resultados aqui, tá? Essas matrizes aqui são obtidas a partir da inversão das matrizes MFE, MEG e MFG, respectivamente. Aí aqui no final desse slide você vai encontrar um apêndice explicando sobre escalonamento de uma maneira muito concisa e até talvez difícil de ler, mas foi o que eu consegui fazer, explicando sobre escalonamento e sobre inversão de matrizes por escalonamento, né?